Eu estava na live com o João, um depoimento interessante demais sobre a contribuição do esporte para ele, que é um executivo e empresário de sucesso, um praticante de esportes desde a infância, sabendo como que as coisas convergiam e ele tinha tanto sucesso em ambas as áreas. Infelizmente, em função de uma instabilidade do Instagram que está acontecendo nos últimos dias, nós perdemos essa conversa. O João acabou de entrar, eu pedi para ele assim, gentilmente, para ele fazer um resumo, pelo menos 15 minutos, para ter esse registro para aqueles que não puderam e não tiveram a oportunidade de nos assistir. Aqui agora, camaradas, novamente eu peço desculpas para aqueles que estão no Instagram, para aqueles que vão assistir no YouTube ou no podcast não vão nem perceber. João, desculpa, mas assim é um problema do Instagram. Isso está acontecendo nos últimos dias, sabe? Está tendo uma instabilidade sistêmica e aí ele cai. Vamos tentar, porque para mim muito mais importante até do que as pessoas que estão aqui hoje, não importante, cada um é mega importante. Eu digo, vai ter um impacto muito grande para quem não pode estar aqui com a gente hoje e que vai assistir essa live no YouTube e no podcast. Então, pedindo desculpas para você e para todos aqueles que já estavam conosco, eu vou repetir algumas perguntas, está sendo mais enxuto dessa vez. Conta para nós quem é o João Cox, sua trajetória como empresário, sua trajetória como esportista. O João Cox tem 60 anos de idade, começou fazendo judô aos 5 anos de idade, formou em economia aos 20 e conseguiu fazer artes marciais desde os 5 até uns 20 e tantos anos, 30 e poucos anos, talvez. E depois tive um bom tempo de ficar distante disso. Sou economista, como falei, fui seguir minha pós-graduação na Universidade do Quebec, Montreal, e na Oxford University. Segui basicamente a minha carreira como financeiro, até um dado momento, quando fiz a migração para CEO. Fui CEO de algumas empresas, talvez as 3 mais importantes, a Amazônia Celular, a Telemix Celular e a Claro. Há mais de 12 anos, eu decidi focar minha vida em 3 atividades distintas, mas que se falam entre si, de certa forma. Eu tenho dedicado um tempo a ser conselheiro de empresa e fui conselheiro das maiores empresas do Brasil. Destaco Petrobras, Embraer, Braskem, entre tantas outras. Sou presidente do conselho da Vivara, atualmente, e presidente do conselho da AG7, uma incorporadora no sul do Brasil, na qual eu tenho participação acionária. Eu também desenvolvo atividades de consultoria e atividades de investimento, né? Como investidor, eu investi no esporte através de uma fábrica de bicicletas que foi super bem sucedida, ganhamos 3 títulos mundiais com a nossa bike. Fui sócio do Tropa de Elite, mas hoje dedico-me a investimentos fundamentalmente na área de real estate. Invisto na Pivot, pertence ao meu genro e a um grupo de sócios. Invisto aqui em Portugal num empreendimento com fins que tem uma vinha e também condomínios. Invisto no Ceará com um sócio meu na Pipa. Enfim, é o que eu tenho investido. No Ceará não, no Rio Grande do Norte, perdão. No Ceará tem outro investimento. Mas quanto ao esporte, ele trouxe a base para mim para tudo. Eu não teria conseguido fazer o que eu fiz e ser... Claro, o sucesso que eu obtive para mim, outros podem ter mais sucesso, mas, sei lá, persegui o objetivo que eu queria. Eu consegui tudo que eu queria fazer na vida profissional. Me formei talvez tenha sido o economista mais novo do Brasil. Aos 20 anos ensinava na universidade. Aos 21 anos fui convidado para fazer o doutorado, ser professor na Universidade da Califórnia. Fui diretor de empresas com 20 e tantos anos, presidente de empresa com menos de 40 anos de idade. Sei lá, eu atingi vários desses objetivos por uma base sólida que o esporte me permitiu. Em particular as artes marciais, que não só tem um componente físico, né, de
capacitação física, de resistência, de melhora da sua saúde e tudo mais, mas tem um componente filosófico atrás disso, né? Muito importante, do Bushido, do caminho do samurai, o código de honra, o respeito às pessoas, você, num detalhe de como você entrar num dojo, de como você cumprimentar, se você é um faixa branca, você entrar e sair cumprimentando todo mundo, como da mesma forma, se você é um sensei, as pessoas entrarem e virem necessariamente de cumprimentar, né? O respeito àquilo e, principalmente, a resiliência que se obtém. Tem uma expressão que muitos faixas pretas falam: faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Não é fácil você não acordar todo dia 6 da manhã num frio, quer dizer, antes das 6, e estar 6 horas da manhã num frio de doer, com kimono, treinando, e isso todo dia. Não é fácil, não, você não chega a faixa preta em 1 ano, ou 2 anos, ou 3, e nem é com 10, ou 20, ou 50, ou 100 aulas, né? São centenas de aulas, são anos, ou 8, 9, 10 anos para se chegar a uma faixa preta. Então, você chegar lá, você conseguir aquilo, é um sinal de que você tem um espírito forte, né? Pode não ser necessariamente a pessoa mais forte, né? Sempre vai ter alguém mais forte do que você. Mas você tem o espírito forte, o espírito para ter conseguido aquilo. E eu acho que um CEO de empresa, uma pessoa bem-sucedida nos negócios, não é senão uma pessoa que tem um espírito forte, sabe o que quer, luta por aquilo, sem pestanejar, sem discutir, recebe uma missão do seu líder e entrega aquele resultado. Então, isso o esporte me propiciou, e eu digo com tranquilidade: não teria me tornado presidente de empresa, ou não teria obtido os resultados que obtive enquanto presidente de empresa, se não houvesse feito esporte como fiz e as artes marciais. Quando estávamos falando na live anterior, quando ela caiu, você me perguntava sobre a questão de como eu me via para frente, né, Rodrigo? E a questão do esporte, a questão da saúde. Eu mencionava, né, que em um dado momento na minha vida executiva eu fraquejei e não consegui conciliar o esporte com a vida executiva. Eu não sei se conseguiria, se eu tivesse, por mais que tivesse me esforçado. O fato é que eu não consegui. E aquilo teve um preço na minha saúde enorme, né? Eu falava, tenho 1,70 m, fui bater 100 quilos, né? Não tinha energia para nada. Era uma dificuldade levantar da cama. E, eu larguei a vida executiva há uns 12 anos, quer dizer, executiva propriamente dita, de diretor executivo, de presidente de empresa, e fui para o conselho tocar a minha vida como empresário e como investidor. Mas há um pouco menos de 10 anos, eu volto a fazer esporte, volto a fazer artes marciais, e eu me deparo com uma situação, fiquei praticamente 25 quilos mais leve do que o ápice que eu estive quando eu estava sem treinar nada. Os meus exames de saúde hoje, exames de sangue, colesterol, o hormônio, tudo são melhores, estão melhores do que há 20 anos atrás. Então, é nítida a importância do esporte, né? Eu costumo dizer, morrer, todos nós vamos morrer. Mas é importante que a gente viva os últimos anos da nossa vida com qualidade. E é assim que eu me sinto hoje. Eu me sinto muito mais jovem do que muitos jovens de 30 anos. Como você sabe, Rodrigo, a gente conversou antes, eu treino de segunda a sábado. Eu treino 10 horas por dia em academia, fazendo artes marciais, 10 horas por semana, perdão, fazendo artes marciais. Além disso, fico numa paranoia com o meu relógio, que eu tenho que dar no mínimo 10 mil passos por dia. Você tem um Garmin também? Não, o meu não é um Garmin, não, o meu é Apple Watch. Mas, sabe, acabei de fazer uma viagem, eu estou aqui em Portugal,
E eu acabei de fazer uma viagem de 6 mil quilômetros de moto, 6 ou 7 mil quilômetros em 15 dias com minha mulher. Eu saí aqui de Lisboa, praticamente fui quase que a costa adriática, né? Eu cheguei lá na Úmbria, na Itália, e voltei. Atravessei 4 países, né? Estados. Ah, saí para Portugal, Espanha, Mônaco, França e a Itália, né? Então, eu não consigo imaginar eu fazendo isso há 20 anos atrás. E é curioso, eu era 20 anos mais novo, né? Então, quando eu olho, sabe, sei lá, eu brinco com meus amigos, eu decidi que eu vou morrer com 114 anos, né? Então, lamentavelmente, eu já passei da metade da vida. Mas eu estou querendo ver se eu consigo cuidar mais da minha alimentação, da minha dieta, para estender esse prazo. Não, muito legal, João. Você está contando aqui nessa conversa que assim a sua vida e foi muito legal você ter contextualizado bastante, ver tudo que você conquistou como executivo, como empresário e que você também reconhece essa contribuição do esporte no âmbito filosófico, que foi o que você conta no princípio desce da conversa anterior, num princípio físico, e que isso te mantém saudável, ativo e motivado para os anos que vêm pela frente também, né? Com esse, assim, vou falar dessa forma, não sei muito bem se existe uma expressão melhor, com esse envelhecimento maior da população, eu acredito que muitas pessoas têm que ouvir o que você está falando, João, até para poderem estar buscando ter esses anos que eles têm pela frente com a mesma qualidade e dinamismo que você está tendo. Para uma pessoa com mais de 55, com mais de 60, quais seriam as suas recomendações aí para ter essa vida longa e próspera? Então, Rodrigo, eu voltei às artes marciais, que comecei quando eu tinha 5 anos, voltei aos 52 anos de idade, com faixa branca de jiu-jitsu, né? E graças ao carinho, à atenção do meu mestre Max, que me fez também voltar ao judô, também do carinho e atenção do Makakeba Sensei, dos meus colegas, eu estou aqui hoje, né? E saudável. Eu tenho uma coisa muito simples. Não para de fazer exercício. Porque quando a gente para, é muito difícil voltar, né? Então, eu tô naquela. Eu fico fazendo. Às vezes, minha mulher fala que eu sou paranoico, sabe? Tem aquele dia que tá frio, chuvoso, você não sai de casa. Daqui a pouco ela olha e eu tô correndo parado, sabe? No canto. Porque é preciso, né? É preciso manter o corpo ativo. Eu não tenho dúvida, zero dúvida. Para mim é um axioma, quer dizer, o quanto o esporte faz bem para a qualidade de vida. Falei, a minha saúde física, a minha disposição são muito superiores ao que eram há 10, 15, 20 anos atrás. E eu estimulo todos aqueles. Não há tempo, não há momento para conversar. E eu faço questão, eu acho que também parte, em dado momento também, me vendo treinando lá na MXT com o Max Sensei, eu descobri que em determinado momento eu tinha uma missão também. Por ser o mais velho ali de todos que treinam, e aqui agora treinando em Lisboa, numa academia aqui próxima de casa, eu acho que eu estou dando um recado para aqueles novos, né? Quando você vê o sujeito, eu comecei tarde, outro dia falou, nessa semana, comecei com 44. Eu falei, pois eu comecei com 52, cara. Né? Então, não reclama, você começou bem mais cedo do que eu, né? É isso, é fazer exercício, gente, é ter uma alimentação saudável, fazer exercício. E eu acho que, e aí eu volto à questão da filosofia nas artes marciais, que para mim é de uma importância fundamental. Ela te leva ao que é importante, a essência da vida, né? É, tem muita gente que fica querendo ter e não ser, né? Ter e não viver, né? Sabe, na hora que a gente estiver nas últimas nossas horas de vida, no nosso leito de morte, porque um dia a gente vai estar, a gente vai descobrir que o que importa na vida não é aquele carro caríssimo que você comprou, mas é aquele sorriso, aquele abraço, aquela convivência, né? Acho tão legal eu sair de um treino
jiu-jitsu que começou às 6 horas da manhã e às 8 horas está na padaria da esquina com pessoas da idade dos meus filhos e alguns mais novos ainda, alguns uma idade entre meus filhos e meus netos, e eu estar lá comendo tapioca com eles, tomando um suco detox e falando besteira, sabe? Me sentindo cada vez mais novo com isso. Eu acho que, eu não sei, eu sou tão grato à vida e grato ao que o esporte me propiciou. E a todos aqueles que eu puder fazer da minha vida um exemplo, não que eu seja exemplo de nada, mas dessas pequenas atitudes que eu tomei e que deram certo, né? Porque tantas outras que eu fiz e não deve ter dado, mas essa, né, de voltar a praticar esporte, de buscar ter uma alimentação mais saudável possível, ter complacência com as pessoas, querer ensinar, né? Que a gente aprende muito no esporte, nas artes marciais, à medida que você se gradua, você se sente na obrigação de retribuir aquilo que eles fizeram e você passa a querer ensinar também. Isso tudo é uma forma de viver fantástica. Muito legal, João. Acredito que essa conversa, onde você falou da filosofia da condição física, é muito inspiradora. Tem vários comentários aqui, ó, o José Rubens dando belas recomendações, o Rodrigo dando os parabéns, outros que entraram antes também. Então, assim, quero agradecer demais você, primeiro pela conversa, que são 7 horas da noite para mim, são 11 horas para você, né? Já está muito mais... Sem problema. Tô aqui o tempo que você quiser. Zé Rubens, você falou, foi um que me ensinou muito também. Antes de voltar às artes marciais, eu comecei, como falei na live anterior que caiu, em dado momento como investidor, investi em fábrica de bicicleta, né? E eu tive um sucesso fantástico. A nossa bicicleta ganharam 3 títulos mundiais. Mas o Zé Rubens é que me trouxe por esse mundo da bicicleta lá atrás e dessa paixão que eu fui seguindo, eu acabei resolvendo até investir em bicicleta, né? Fantástico. Mas esse é o exemplo, viu? E para mim, João, você me inspira muito, você é um pouco mais velho do que eu, mas é isso mesmo que você falou, né? A gente tem que se manter ativo, tem que buscar ter uma condição física, e o esporte presta essa contribuição. Luiz aqui está dando um abraço, dando os parabéns também. O José Rubem voltou, você sempre incentivou atividades físicas nos ambientes corporativos. Então, pô, João, por todo o seu Eu exemplo... esqueci de dizer uma coisa, você sabe que essa do Zé Rubens me fez lembrar o seguinte: em dado momento, ainda quando o Ayrton Senna era vivo, eu procurei Está vendo, a história de idade é danada, né? Esqueci agora o nome do preparador físico dele, o Nuno Nuno Cobra. Cobra. Eu procurei o Nuno Cobra, eu estimulei o cara de RH da empresa, na época ainda era financeiro da empresa, não era presidente. E eu estimulei o VP de RH, falei, cara, as pessoas precisam ter saúde e precisam trazer aquilo que o fazer esporte traz para dentro do ambiente corporativo. E enchi tanta paciência do sujeito que eu convenci e fizemos um contrato com o Nuno Cobra e com o filho dele, e criamos núcleo onde o Nuno Cobra ia formando monitores dentro da própria empresa para que esses fossem passando a teoria, e daqui a pouco a gente tinha dezenas de pessoas treinando jogging, né, na empresa. E a gente deu como meta aquele que fosse o mais dedicado, não necessariamente o melhor, mas aquele que tivesse entendido a questão do espírito do esporte, né? Você não precisa ser o melhor, mas o que você demonstra aqui. Ia ser treinado pelo Nuno Cobra para fazer a maratona de Nova York, que foi. Então, de fato, quer dizer, eu sempre busquei trazer a questão do esporte no mundo corporativo, porque eu acho que Apenas gera para uma sinergia, você, né? mas para os times também, né? Assim, lógico, lógico. Eu acho o seguinte, a gente tem que praticar pelo exemplo, a gente tem que ensinar pelo exemplo. Não adianta ficar falando e não fazer. Eu acho melhor, um ato gera mais do que 1000 palavras. Quer dizer, então, as pessoas vendo que você está lá, que você não cansou, e que você voltou, e que você caiu, levantou, e está lá, isso eu acho que ensina bastante. Você também é outro exemplo.
né? Salvo engano, essa semana você foi agraciado com Kodansha, não? Que é com o 7º grau, na verdade, É mas Kodansha, né? se for já. Mas, João, muito Parabéns. obrigado pela sua atenção. Eu não quero me estender muito, não porque a conversa e o seu exemplo não é interessante. Alguém que chegou nas posições que chegou e que perseguiu graduações e ensinamentos no esporte e até hoje persegue como você, daria para conversar muito tempo. Espero que a gente tenha uma oportunidade de continuar essa conversa pessoalmente quando você estiver no Brasil. Mas eu quero encerrar por conta da instabilidade do Instagram, senão a gente não deixa esse depoimento gravado para aqueles que não estiveram aqui conosco hoje, mas que vão poder assistir depois no YouTube ou vão poder ouvir o podcast. Então, eu queria pedir para você encerrar dando uma mensagem, assim, fazendo um fechamento mesmo, e tão logo você o faça, eu fecho aqui a live, tá, João? E da minha parte, muito obrigado novamente pela sua disposição. Já tinha ouvido muito falar de você, primeiro nas mídias, né? Eu também trabalho com administração e sempre ouvi e reconheci o seu exemplo, e mais recentemente através do Max, né, nosso professor em comum. Então, para fazer o fechamento, João, fica com você as palavras. Olha, bom, eu não poderia deixar de agradecer a todos aqueles que me conduziram no mundo do esporte, e mais recentemente ao Max, né, que você acabou de falar, meu mestre de jiu-jitsu e de judô, o Makakeba Sensei, portanto, mestre do Max Sensei. Eu queria terminar dizendo o seguinte: olha, nunca é tarde para começar. Nunca é tarde e empenhe-se. Se você não consegue dar 10 mil passos, de 5 mil, de 4 mil, mas comece, né? Cada passo importa, cada movimento, cada busca de uma melhoria de vida impacta de forma impressionante o seu futuro. Nós todos vamos morrer, nós precisamos ter certeza que nossos anos serão bem vividos, com muita saúde e espírito, para a gente poder viver a nossa família, dar valor aos netos, aos bisnetos e por aí vai. Então, gente, façam esporte e tenham certeza que pode talvez não parecer no primeiro instante, mas aqueles que ainda exercem a vida profissional, isso tem um impacto muito grande na sua vida profissional e na sua vida futura. Muito obrigado, João. Forte abraço aí. Boa noite para você. Boa noite. Obrigado a todos.